Olá! O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre paradigma. O que vem a ser paradigma? Paradigma vem do grego paradigma, que significa modelo ou padrão, ou seja, algo que vai servir como referência para seguir em determinada situação. No nosso exemplo aqui, a primeira figura apresenta as roupas sendo penduradas com 2 grampos e na posição para cima. A segunda imagem já mostra as roupas de ponta cabeça, mas sendo pendurada com 2 grampos. A terceira imagem mostra as roupas sendo penduradas com somente 1 grampo. A quarta imagem mostra as roupas sendo penduradas e quando termina uma peça e inicia outra, é usado 1 grampo para uni-las. E por fim, temos uma foto onde as roupas já são penduradas no cabide para secar. O que isso tem a ver com paradigma? Como o paradigma é um modelo, é uma referência, é uma regra, é uma norma, é um esquema, nós temos nesse exemplo simplesmente um padrão de como pendurar as roupas. O importante aqui, no exemplo dos paradigmas, é que muitas vezes a gente acaba repetindo o que aprendeu de alguém, muitas vezes dos nossos antepassados, sem se questionar se aquele é o melhor modelo ou não. O que é uma mudança de paradigma? Esse termo é uma expressão criada por Thomas Kuhn no seu livro Estruturas das Revoluções Científicas para descrever a mudança dentro de uma teoria científica dominante. No exemplo aqui, a gente considera que inicialmente tínhamos a suposição que o Sol girava ao redor da Terra e não o contrário. Então, se nunca houvesse quebra de paradigma, a gente não mudaria de padrão, não mudaria de ideia. A pergunta interessante é: por que as pessoas não mudam de paradigmas? Primeiro, por não conhecer os paradigmas que elas têm. Como assim? Vou utilizar essa classificação que existe de áreas da vida, onde temos relacionamentos, profissão, trabalho, dinheiro, saúde, amigos e lazer. E vou escolher o dinheiro para ser usado como referência. É bem provável que você já tenha escutado a expressão dinheiro não dá em árvore. Além dela, temos outras como rico não vai para o céu, é preciso dinheiro para fazer mais dinheiro, milionários são egoístas desonestos. Essas afirmações representam um paradigma negativista do dinheiro. Se você responder sim, que concorda com pelo menos alguma delas, você tem como modelo um viés negativo. E muitas vezes essa vai ser a razão pela qual você não consegue ter prosperidade. Então vejamos novamente a questão: por que mudar de paradigma? Para atingirmos um nível evolutivo melhor, onde as coisas funcionam de maneira mais positiva e com um conhecimento mais abrangente da realidade. A segunda razão pela qual as pessoas não mudam os paradigmas é por não pensar. E aqui eu coloco que faculdades mentais são diferentes de pensar. O que são faculdades mentais? A força de vontade, a percepção, a imaginação e a memória são faculdades mentais. Então, muitas vezes, quando comentamos de algum assunto, você vai usar a memória para lembrar que já ouviu falar alguma coisa sobre aquele assunto. Isso não é pensar. Isso é simplesmente o uso de uma faculdade mental que a gente possui. Então, muitas vezes, a gente acaba repetindo um cálculo que a gente aprendeu a fazer, mas isso é uma repetição. Pensamento e conhecimento são coisas diferentes. Quebrar paradigmas sempre vai representar um rompimento, seja de um conceito que a gente utilizava, de um estilo de vida que a gente adotava, ou de algum modelo de pensamento. Mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade e um recomeço de nos desafiarmos e conseguirmos compreender melhor
a realidade. A realidade é como se fosse um quebra-cabeça e sempre que conseguimos compreender uma peça nova que a gente não via, a gente está melhorando, está evoluindo, está compreendendo melhor como as coisas funcionam. Está conseguindo ter uma leitura mais próxima da realidade. Aproveitando a questão dos paradigmas, vamos utilizar essa pergunta, quantos corpos possuímos, e trazer algumas teorias de referência. A primeira apresenta corpo, perispírito e espírito. A segunda já apresenta corpo físico, corpo energético, psicossoma e mental soma. E a terceira apresenta 7 veículos de manifestação. O que importa aqui, independente do paradigma que a gente tem de entendimento sobre isso, que poderia ser também somente o corpo físico, é que para compreender a realidade, muitas vezes a gente vai precisar se perguntar o que eu ainda não consigo compreender da realidade, o que falta no meu quebra-cabeça. Nesse sentido, utilizando o corpo energético, que é um dos veículos apresentados, se o nosso paradigma fosse somente a existência do corpo físico, esse corpo das energias não existiria. Acontece que esse corpo energético ele já é estudado desde teorias muito antigas, como a acupuntura, cujo objetivo é desbloquear as energias desse corpo, que quando bloqueadas acabam trazendo doenças e complicações físicas. Eu trouxe essas questões sobre energia para propor um desafio para você. Se você nunca ouviu falar de energias, ou já ouviu falar e gostaria de perceber, de conseguir manipular, absorver, exteriorizar, enfim, mexer com as suas energias, vou deixar um link abaixo, onde você poderá assistir aulas demonstrativas a esse respeito. Fica como desafio quebrar um paradigma e vivenciar a sua realidade energética. Se você gostou desse vídeo sobre paradigma, deixe o seu like, compartilhe porque ajuda o canal a crescer e motiva a fazer mais vídeos como esse. Vamos em frente porque evoluir é preciso. Muito obrigado.